Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos. Como eu fui apresentada, meu nome é Daniele Grilo. Eu coordeno o Programa Estadual de Imunizações e a Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, da CESA. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Como muitos de vocês recordam, nós tivemos a primeira etapa agora em outubro, voltada para o público infantil, e agora nós teremos então a segunda etapa da campanha voltada para adultos jovens de 20 a 29 anos. Inicialmente, é interessante falarmos sobre o nosso contexto epidemiológico. O que está acontecendo no nosso país que justifica uma ação de vacinação, né? Toda vez que a gente tem uma campanha de vacinação, ela é respaldada em dados epidemiológicos. E o que a gente verifica com esse mapa do Brasil, né? Várias unidades da federação com casos, né, de sarampo. Então, nós temos atualmente 19 estados apresentando transmissão ativa da doença. Transmissão ativa para o Ministério da Saúde é considerada aqueles estados que registram casos confirmados de sarampo nos últimos 90 dias. Então, nos últimos 90 dias, nós temos 5.660 casos confirmados de sarampo no país. E aí, como eu falei, esse dado é dos últimos 90 dias. Se nós formos pegar, né, o dado do ano inteiro, nós já temos em torno de 10 mil casos de sarampo. Mas a gente considera surto ativo aquele nos últimos 90 dias, né? Sendo então que desses mais de 5 mil casos, 90% deles estão concentrados no estado de São Paulo, em 192 municípios do estado. E já temos registrado 14 óbitos por sarampo, sendo 1 em Pernambuco e 13 em São Paulo. E o que é importante verificarmos desses óbitos, né? Que 50% deles aconteceram em crianças menores de 5 anos de idade. E isso reforça por que nós, num primeiro momento, priorizamos a vacinação do público infantil, que são aquelas que correm o maior risco de adoecer e ter complicações pelo sarampo. Depois nós temos aqui em seguida, né, 3 óbitos em adultos de 20 a 29 anos, né, representando em torno de 21%, e temos 4 em adultos maiores de 40 anos, representando 28% dos óbitos. Quando a gente verifica casos, né, e no caso aqui óbitos de sarampo na população adulta, o que a gente precisa ficar atento? A grande parte desses casos são em pessoas que também apresentam comorbidades, né? E principalmente em pessoas não vacinadas. Daí, então, reforça a importância da vacinação para a prevenção da doença. Então, aqui a gente verificando, né, o contexto do país, né, praticamente todo o Brasil, né, registra casos de sarampo, e isso, então, é o que justifica a gente se empenhar ainda mais nas ações de vacinação, né, porque a única forma de prevenção da doença é através da vacina, para a gente, então, conter essa doença que já se espalha por todo o país. No boletim do Ministério da Saúde, o que a gente verifica quando olhamos a distribuição dos casos de sarampo por semana epidemiológica, né, da data do início do exantema, que tem acontecido, né, uma queda nos casos recentes de sarampo. Isso já é um sinal, né, de que a situação pode ficar mais tranquila, mas ainda precisamos ficar em alerta, porque ainda temos bastante casos em investigação e o sarampo, por ser uma doença de alta transmissibilidade, a gente precisa sempre ficar atento para evitar novos casos da doença. Com relação à distribuição dos casos de sarampo, né, e o coeficiente de incidência, o que a gente verifica, né? A incidência ela é maior na população menor de 1 ano de idade. Então, o que a gente verifica aqui? 90% da incidência é no público menor de 1 ano. Em seguida, vem aqui a população de 1 a 4 anos, que também é o público infantil. Então, quando a gente olha coeficiente de incidência, a incidência da doença é maior no público infantil, principalmente na população menor de 1 ano de idade. Porém, quando nós vamos olhar em número de casos, né, em número absoluto de casos,
a gente verifica o quê? Que o número absoluto ele é maior de casos, né, na população de 20 a 29 anos. Então, isso daqui também é que vai respaldar a nossa priorização dessa vacinação na população de 20 a 29 anos. Porque quando nós analisamos o cenário nacional, nós verificamos que, em número absolutos, a população mais acometida é a população de 20 a 29 anos. Então, aqui em número absolutos, então, a gente verifica, né, um alto número na população de 20 a 29 anos. Antes de entrarmos na campanha de vacinação propriamente dito, a gente também não pode deixar de abordar o nosso resultado da campanha de vacinação da primeira etapa. Como é que foi essa ação aqui no estado do Espírito Santo, né? Nós monitoramos, então, as coberturas vacinais, e uma das coberturas que a gente sempre fica atento é com relação à dose 1 das crianças com 1 ano de idade. E o estado do Espírito Santo, ele bateu, então, um recorde aqui de vacinação, com 106% do público-alvo vacinado. 68 municípios do estado já superaram a meta para a vacina contra o sarampo em crianças com 1 ano de idade, a dose 1. Então, a gente verifica aqui o mapa do Espírito Santo, né, bem verde, né, com a cobertura de vários municípios maior ou igual a 95%. Temos aqui um município com cobertura entre 90% a 95%, mas ainda temos alguns municípios com cobertura inferior a 90%. Então, esse dado ele ainda é parcial. Esses municípios que ainda estão abaixo da meta, eles ainda podem, né, desenvolver as ações para a melhoria das coberturas vacinais, tendo em vista que essa dose 1 é dada também na rotina de vacinação. Então, mesmo que tenha se encerrado a campanha de vacinação do público infantil, como é uma ação seletiva, essa ação ainda permanece na rotina de vacinação, e o dado desses municípios que estão aqui em cor vermelha, né, e esse aqui em amarelo, que ainda estão abaixo da meta de 95%, eles ainda podem reverter essa situação. Um outro dado bastante interessante é o que a gente verifica, né, de benefício dessa campanha de vacinação. Que a campanha na primeira etapa ela é mais que dobrou a quantidade de municípios que atingiram a cobertura vacinal da tríplice viral dose 1 em crianças com 1 ano de idade. Então, esse daqui era o cenário do estado do Espírito Santo antes da primeira etapa da campanha, ou seja, antes do dia 7 de outubro, quando nós iniciamos a campanha de vacinação do público infantil. Nós tínhamos no estado do Espírito Santo em torno, né, de 45% dos municípios com cobertura inferior a 90%, né, do sarampo, 14% dos municípios com cobertura entre 90% a 95%, e 41% dos municípios com cobertura maior ou igual a 95%. Quando nós, após a campanha, fazemos a análise, né, dos dados de cobertura vacinal, o que a gente verifica? Que os municípios que atingiram a cobertura superior a 95%, maior ou igual, mais que dobrou. Então, ou seja, 87,2% dos municípios do estado do Espírito Santo, eles estão com cobertura vacinal adequada para a tríplice viral dose 1 em crianças, né? Mas ainda temos, né, conforme a gente viu naquele mapa do estado, 11% dos municípios com cobertura abaixo de 90%, e 1,3% dos municípios com cobertura de 90% a 95%. Então, esses gráficos aqui retratam muito bem o quanto a campanha de vacinação ela foi bem sucedida para o resgate de crianças não vacinadas, né, no contexto aqui do estado do Espírito Santo. Então, aqui a gente verifica que muitos municípios com a ação de vacinação conseguiram reverter, né, seus dados de coberturas vacinais e, né, tendo uma cobertura vacinal, então, adequada. Outra questão também importante da gente abordar é sobre essa questão do aumento da cobertura vacinal, que ela é um requisito para o município receber um bônus financeiro. Então, o Ministério da Saúde, em função das ações que estão sendo desencadeadas nos municípios, ações de vigilância, ações de bloqueio vacinal, ações de intensificação de vacinação, o Ministério da Saúde fez um repasse financeiro, né, para os municípios, né, através da portaria número 2.722, de 15 de outubro de 2019. Então, os municípios, no anexo 2 dessa portaria, tem a lista dos municípios e
a princípio, né, todos os municípios receberam 50% do valor que está nesse anexo 2 da portaria. Então, o Fundo Nacional de Saúde, então, ele repassou o recurso em 30 dias contados da publicação da portaria, né? Se não repassou, ainda repassará nesse período de 30 dias, né? E o restante dos 50% dos valores, eles serão repassados baseado em resultados. Então, ou seja, todos os municípios do estado receberam ou receberão 50% do valor, né, da portaria. E os outros 50% vai se basear no resultado da ação de vacinação da primeira etapa desses municípios. Então, os municípios que atingirem a cobertura vacinal da tríplice viral dose 1 entre 90% a 94,9% para a primeira dose e preencher o formulário de estoque das vacinas tríplice viral pentavalente e poliomielite, eles então farão jus a mais 25% do recurso financeiro. Então, eles vão ficar com 75%. Os 50% que eles já receberam, mais 25% relacionado a esse resultado, pois a meta, apesar de não ter sido atingida, né, que o mínimo é 95%, não ficou tão longe disso, ficou entre 90% e 94,9%. Já aqueles municípios que atingiram cobertura vacinal com a tríplice viral igual ou superior a 95% para a primeira dose, e também preencheu o formulário de estoque das vacinas tríplice viral pentavalente e pólio, receberão os outros 50%, ficando então com 100% do recurso, ou seja, os 50% iniciais mais 50% do resultado, que foi um resultado satisfatório, ou seja, o município alcançou a cobertura vacinal adequada. E, além disso, ele informou o estoque, né, conforme a regra da portaria, né, do Ministério da Saúde. E aquele município que atingiu cobertura vacinal inferior a 90%, ele só vai ficar com 50% do recurso inicial, porque ele não atingiu, né, uma meta esperada, né, o desempenho esperado pelo Ministério da Saúde. E a apuração, então, do cumprimento das metas, ela vai ser realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério a partir do dia 30 de novembro de 2019. Então, ou seja, mesmo aqueles municípios que estão com coberturas menores que 90%, como a gente viu naquele mapa do Espírito Santo, eles têm ainda até o dia 30 de novembro para reverter essa situação dos seus dados ou de vacinação do público infantil e ainda ser beneficiado com recurso, né, com esse recurso extra aqui do Ministério da Saúde. Esse incentivo financeiro será repassado aos municípios em até 30 dias após a apuração das metas, ou seja, o município recebeu 50% e depois vai receber o restante, né, do incentivo 30 dias após a apuração das metas, sendo que a apuração vai acontecer no dia 30 de novembro. Então, na portaria tem toda essa explicação. E é muito importante, né, que os municípios, né, insiram seus dados de vacinação, monitorem as suas coberturas vacinais, porque isso aqui é um benefício muito grande, né, para os municípios, para as equipes de vigilância, de atenção primária e de imunização. Aqui está a distribuição do recurso por unidade da federação, o Estado do Espírito Santo está aqui, ó. Então, o valor total que os municípios do Estado do Espírito Santo podem chegar a receber é de R$ 3.973.697. Então, é um recurso financeiro muito bom para as ações de custeio, né, do sarampo. Agora, a gente também não pode deixar de falar, né, sobre a cobertura vacinal tríplice viral da dose 0 das crianças de 6 a 11 meses, levando em consideração que desde o mês de agosto nós estamos vacinando esse público, né, menor de 1 ano, ou seja, de 6 a 11 meses, porque é um público que na rotina de vacinação, de acordo com o calendário da criança, não é vacinado, mas que numa situação de risco epidemiológico, nós fazemos essa dose 0, que é para uma proteção dessas crianças num período de risco, né? Que, como a gente viu, o contexto nacional é de muitos casos da doença e a gente precisa de garantir a proteção dessas crianças, que, como a gente viu também, naquela tabela de casos confirmados de sarampo, é o que a gente tem a maior incidência da doença, representando 90% dos casos.
No estado do Espírito Santo também, na campanha de vacinação, houve o reforço dessa intensificação da ação nesse público. O estado do Espírito Santo, até o momento, está com uma cobertura de 110,43% nesse público de 6 a 11 meses, uma cobertura, né, bastante satisfatória, mas a gente ainda verifica, né, alguns municípios com cobertura inferior a 90% e também municípios com cobertura entre 90% a 95%, considerando que a cobertura vacinal preconizada, ou seja, a cobertura ideal, é que ela seja maior ou igual a 95%. São esses municípios em verdinho aqui, ó. Então, ainda como eu falei, também nas crianças, né, de D1 da tríplice viral com 1 ano de idade, também essa dose zero, essa estratégia está sendo mantida, e esses municípios que estão com cobertura abaixo, né, de 95%, ainda podem melhorar essa cobertura vacinal resgatando essas crianças. Aqui, então, temos uma tabela da cobertura vacinal da tríplice viral no estado do Espírito Santo de acordo com a estratégia. Então, a gente tem aqui uma cobertura da campanha de vacinação do ano de 2018, que foi uma campanha indiscriminada para a população de 1 ano a menor de 5 anos, onde tivemos uma cobertura de 101%, né, uma cobertura bastante adequada. Temos na rotina a D1 da tríplice viral nas crianças de 1 ano de idade, ou seja, 12 meses. Em 2018, a cobertura também ficou uma cobertura adequada, superior a 95%, e no ano de 2019, 106%. Esse dado também ainda é parcial, né? Na rotina, a dose 2, que é dada na criança com 1 ano e 3 meses, em 2018, o estado do Espírito Santo ficou abaixo da meta, com 79% de cobertura, e a dose 2, em 2019, também está abaixo da meta, com uma cobertura de 82%. Então, ainda precisamos de melhorar a cobertura vacinal da dose 2, da tríplice viral, né? Para a gente conseguir, então, atingir a cobertura mínima de 95%. E com relação à intensificação da dose zero da tríplice viral, que é dada nas crianças de 6 a 11 meses, a cobertura no ano de 2019 está em 110%. Em 2018 a gente não tem esse dado, porque essa ação, como eu falei, ela está sendo feita desde agosto de 2019, nesse momento de risco epidemiológico, e ela será descontinuada quando o Ministério da Saúde, discutindo com os estados, entender que é o momento que a gente pode parar e que não tem mais risco de sarampo no país. Então, enquanto a gente tiver o risco epidemiológico, essa ação ela vai ser continuada e descontinuada quando o risco passar. Agora a gente vai entrar, então, propriamente na campanha nacional de vacinação contra o sarampo, né? Como a gente viu no início, essa é a segunda etapa da campanha. Neste ano de 2019, então, nós teremos 2 etapas. Tivemos a etapa das crianças em outubro e agora a etapa de adultos jovens de 20 a 29 anos. E existe uma expectativa do Ministério da Saúde que no ano de 2020 nós tenhamos 3 outras etapas de campanha de vacinação contra o sarampo voltada para outros públicos, né, de acordo com o cenário epidemiológico. Então, no ano de 2019, nós vamos agora, então, ter a segunda etapa, e essa campanha, ela acontece diante da situação epidemiológica do Brasil e do cenário de baixas coberturas vacinais, por isso que é importante a realização da campanha de vacinação contra o sarampo. Quando a gente olhou aquele gráfico comparando os dados de cobertura vacinal das crianças antes da campanha e após a campanha, dá para entendermos a importância de uma ação dessa para a melhoria das coberturas vacinais. A gente viu que mais que dobrou o número de municípios com cobertura adequada, então a campanha de vacinação é, sim, muito importante para a correção de falhas da rotina de vacinação e melhoria das coberturas vacinais. E a campanha, então, ela visa captar não vacinados ou pessoas com esquema de vacinação incompletos, a fim, então, de minimizar o risco de adoecimento dessas pessoas e, consequentemente, reduzir ou eliminar os bolsões de não vacinados. A população-alvo, então, serão adultos jovens na faixa etária de 20 a 29 anos de idade e, com relação à meta,
Diferentemente do público infantil, que nós temos um denominador a ser trabalhado, e por isso a gente trabalha com cobertura superior a 95%, nessa população de adultos, como é uma campanha de vacinação seletiva, ou seja, só vamos vacinar pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto, para a gente trabalhar um dado de vacinação no público adulto, nós temos que trabalhar por série histórica, considerando todo o contexto de vacinação do passado. E por ser um método mais difícil de ser trabalhado, por esse motivo, o Ministério da Saúde vai monitorar as doses aplicadas. Então, como isso vai ocorrer? Será feita uma estimativa de não vacinados e, baseado nas doses aplicadas nessa população, a gente vai fazendo uma redução das pessoas ainda não vacinadas. Então, será um cálculo um pouquinho diferente do público infantil, considerando, né, essa faixa etária de 20 a 29 anos, que é um público adulto. A segunda etapa, ela vai acontecer no período de 18 a 20 a 29 anos, e nós teremos também um dia D, que é o Dia de Mobilização Nacional, que vai ser no dia 30 do 11. O dia de mobilização, ele é muito importante, né, porque geralmente ele acontece no sábado, e é uma oportunidade das pessoas que às vezes não conseguem acessar a unidade de saúde durante a semana, elas vão nesse dia até a unidade de saúde para se vacinar. Aí também uma questão que a gente já falou, que nessa etapa houve a priorização do grupo de 20 a 29 anos, devido ao número de casos confirmados nessa faixa etária ser expressivo. E aí a gente viu lá no início, né, num dos slides do início, que o público onde tem o maior número absoluto de casos é na população de 20 a 29 anos. O que representa essa população de 20 a 29 anos aqui no estado? Aqui no Espírito Santo são 657 mil pessoas, né, nessa faixa etária de 20 a 29 anos, que terão a caderneta de vacinação avaliada. Quando a gente compara com o público infantil, mais que dobra o público-alvo, né? Então, assim, é um trabalho que nós precisaremos estar desenvolvendo com esse público. Também temos que levar em consideração que não é um público fácil de ser vacinado, né? Adolescente, adulto, jovem, eles tendem a não buscar as unidades de saúde com a mesma frequência que os pais buscam para a vacinação dos seus filhos. Então, é importante que os municípios também pensem em estratégias de busca ativa para garantir a adesão desse público. Por exemplo, esse público adulto jovem, ele está muitos deles inseridos em universidade, faculdades, então pode ser feito um trabalho em parceria com essas instituições, para a gente então conseguir uma melhor adesão desse público. Também a questão da busca ativa através dos agentes comunitários de saúde e outras estratégias que o município entender que são benéficas para então o alcance desse público-alvo. A vacina que vai ser utilizada para a vacinação desse público é a tríplice viral ou a dupla viral. O Ministério da Saúde, a princípio, né, tinha definido que a vacinação desse público de adultos jovens poderia ocorrer com a vacina dupla viral, mas nós tivemos uma informação que possivelmente trabalharemos com a tríplice viral. Qual a diferença da tríplice para a dupla viral? A tríplice viral, ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a dupla viral contra sarampo e rubéola. Mas em função do estoque do Ministério da Saúde, provavelmente nós trabalharemos somente com a tríplice viral, que é uma vacina, né, que tem um componente a mais, que é o componente cachumba. E ela deve ser administrada de forma seletiva, né, como eu falei também, essa campanha de vacinação ela é seletiva, nós vamos vacinar pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto. Por isso que a avaliação da caderneta de vacinação ela é fundamental, porque não vamos dar uma dose extra, e sim corrigir e resgatar essas pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto. E elas vão ser avaliadas o que? O cartão de vacina. Se essa pessoa de 20 a 29 anos tem as 2 doses de vacina com componente sarampo. Então, ou seja, apresentou o cartão de vacina, né, o adulto jovem de 20 a 29 anos, ele precisa de ter no seu cartão 2 doses de vacina com componente sarampo. O que nós vamos considerar vacina com componente sarampo? Podemos considerar a vacina sarampo monovalente, que era utilizada, né, antes da década de 90.
Podemos considerar a dupla viral, que é sarampo e rubéola, e podemos considerar a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. E respeitando o intervalo de 30 dias entre as doses, para aquelas pessoas que não têm nenhuma dose e precisam de receber as 2 doses de vacina. Então, ela recebe a primeira dose da tríplice viral e 30 dias depois ela vai receber a segunda dose. Aquela que tem uma dose de vacina com componente sarampo no cartão, recebe apenas uma dose para ela ficar com um esquema de 2. E aquela que já tem 2 doses no cartão não vai receber nenhuma dose de vacina. Ela só teve seu cartão de vacina avaliado, mas não vai ser necessária a vacinação. Então, o que é importante reforçar? Que no momento da avaliação da caderneta de vacinação do público-alvo dessa segunda etapa, é importante também a atualização do documento para as vacinas também, as demais vacinas definidas no calendário nacional de vacinação, conforme a disponibilidade da vacina. Então, ou seja, além da vacina com componente sarampo que está sendo ofertada na campanha de vacinação, precisamos também avaliar, né, de acordo com a disponibilidade da vacina, se aquela pessoa que buscou a vacina contra o sarampo, ela precisa receber a vacina febre amarela, se ela precisa receber a vacina hepatite B, a dupla adulto, que são vacinas também disponíveis no calendário do adulto. E também é importante reforçar que no período da campanha, que é voltada para adultos jovens, nós vamos manter a intensificação com a dose 0 da tríplice viral para as crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade e a rotina de vacinação do calendário da criança, que é a dose 1, que é dada aos 12 meses, e a dose 2, que é dada aos 15 meses. Para as demais pessoas, ou seja, pessoas acima de 30 anos de idade, temos que lembrar que, de acordo com a rotina do calendário do adulto, nós fazemos a vacina contra o sarampo em pessoas até 49 anos de idade. Mas no período da campanha, para garantirmos o acesso desses adultos jovens e também das crianças, que são o público mais prioritário para a vacinação, né, nós vamos suspender a ação de rotina para as pessoas acima de 30 anos de idade. E aí vamos concentrar nossos esforços no público de 20 a 29 anos, né, que como eu falei é um público difícil de conseguir adesão, né, a gente precisa desenvolver um bom trabalho para esse público e também o público infantil, mantendo aqui então o calendário da criança. As vacinas utilizadas com componente sarampo, que serão utilizadas na campanha, né, no caso a tríplice viral, a gente vai trabalhar com 3 laboratórios, que é o laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, o laboratório Serum e o laboratório aqui GSK. Então, nós temos 3 laboratórios. O que é importante ficar atento? Como nós vamos manter também a rotina de vacinação das crianças, é importante destacar que essa vacina do laboratório Serum, ela só pode ser utilizada em crianças a partir de 9 meses de idade. Lembram que a gente falou que a dose 0 vai ser mantida? A dose 0 é dada a partir de 6 meses. Então, eu não posso usar essa vacina aqui, do laboratório Serum, em crianças entre 6 a menor de 9 meses. Eu tenho que usar do laboratório Biomanguinhos ou GSK. Essa vacina aqui somente para pessoas acima de 9 meses de vida. Mas, para o público de adultos jovens, qualquer uma delas pode ser utilizada. Outra exceção é que essa vacina também do laboratório Serum, ela não deve ser utilizada como precaução, né, em pessoas que têm alergia à proteína do leite da vaca. Então, em pessoas que são alérgicas à proteína do leite da vaca, também vamos utilizar a vacina do laboratório Biomanguinhos e do laboratório GSK. Então, são essas precauções que a gente tem que ficar atento para não ocorrer, né, um erro de imunização e sim promovermos uma vacinação segura, né? Garantir a proteção da população com o mínimo, né, de dano possível. Outras precauções importantes, né, que precisamos falar com relação à vacina tríplice ou dupla viral, a gente ainda está falando de dupla viral porque ainda não temos uma definição exata do Ministério da Saúde se nós receberemos ou não essa vacina, mas como eu falei no início, possivelmente trabalharemos só com a tríplice viral. Então, existem algumas precauções que nós precisamos ficar atentos para promover vacinação segura. Então, ou seja, uma delas é o quê? Se a pessoa estiver com febre no momento da vacinação, nós
devemos adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença que aquela pessoa está desenvolvendo. Ou seja, então é uma questão só para evitar atribuir à vacina a manifestação da doença. Também, após o uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação ela deve ser adiada por 3 a 11 meses devido ao risco de interferência na resposta imune. E esse intervalo, né, que aqui tem uma variação de 3 a 11 meses, ele depende do tipo e dose do hemoderivado utilizado, e caso ocorra a vacinação antes do intervalo necessário, essa dose não deve ser considerada válida. Essa informação aqui, toda vez que a gente tem uma situação de um grupo de risco, pessoa portadora de doença crônica ou condição clínica especial, nós podemos consultar o manual do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é o manual do CRI. Ele está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde. Vocês podem também pesquisar no Google, colocando o nome desse manual, que ele também aparece, para verificar essas situações aqui específicas, porque aí, para cada tipo de hemoderivado, tem aqui um intervalo que deve ser dado para vacinação. Outra precaução é que pessoas em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos, elas devem ser avaliadas no CRI ou então por um profissional médico para indicação ou não da vacinação, considerando que as drogas imunossupressoras, elas diminuem bastante a imunidade do paciente e nós estamos aqui tratando de vacina de micro-organismo vivo atenuado e nós não queremos, né, causar nenhum prejuízo para essa pessoa, pelo contrário, nós queremos promover uma vacinação segura. E para isso, então, deve ser feita a avaliação caso a caso dos pacientes, de acordo com a droga que ele está utilizando, né, pelo seu médico ou então pela equipe do CRI. Outra questão também comum, né, são as pessoas em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras, elas devem ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da droga. O que significa pessoa em uso de corticosteroide em dose imunossupressora? Por exemplo, aquela pessoa que está fazendo um uso, por exemplo, da prednisona, né, um adulto, numa dosagem de 20 miligramas dia por mais de 15 dias. Então, ou seja, é um uso de medicação, né, por um período prolongado, ou seja, mais de 15 dias, e em dose alta, para um adulto 20 miligramas dia. Se ela está fazendo um uso, por exemplo, de um corticoide inalatório, por exemplo, uma bombinha, se está fazendo um uso de um corticoide tópico, isso não tem nenhum problema, pode ser vacinada, porque isso não causa imunossupressão. É somente naqueles casos onde a pessoa está tomando, né, corticoide em dose elevada por mais de 15 dias. Suspendeu o corticoide em dose elevada, né, depois de 15 dias, a gente espera 1 mês para fazer, então, a vacina. No caso, se for a criança, né, como a gente disse, também a estratégia de vacinação da criança permanece. Em criança, é considerado dose elevada de corticoide quando é acima de 2 miligramas quilo dia, por mais de 15 dias. Então, mesmo se for dose elevada por menos de 15 dias, não tem problema. Porém, se o tratamento for por mais de 15 dias em dose elevada, neste caso que nós adiamos, então, a vacinação para 1 mês após a suspensão da droga. As pessoas em uso de quimioterapia antineoplásica, também elas só devem ser vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento. Então, essa questão também de pessoas que têm câncer, né? Isso tudo pode ser consultado com mais riqueza de detalhes no manual do CRI, que aborda a vacinação desse público especial, porque aí tem as particularidades, né, devido ao tratamento dessas pessoas, e lá vocês podem buscar maiores informações. Ainda dentro das precauções, né, temos também que lembrar dos transplantados de medula óssea, onde se recomenda vacinar com intervalo de 12 a 24 meses após o transplante. No caso das mulheres, né, é importante que elas evitem por 30 dias após a administração da vacina, né, a gravidez. Então, ou seja, estamos falando, né, do público na faixa etária de 20 a 29 anos. É uma população, né, as mulheres estão em idade fértil. Então, sempre quando for abordar na triagem uma mulher, perguntar se ela está grávida
E se ela disser que não está grávida e for indicada a vacinação, nós vamos fazer a vacinação dela, né, conforme a recomendação, e aí também orientar que ela não deve engravidar nos próximos 30 dias. Isso por quê? Porque a partir do momento que é administrada a vacina, por ela ser de vírus vivo atenuado, eu posso ter um evento adverso pós-vacinal nesses 30 dias, que a gente fala que é a associação temporal da vacinação com o aparecimento de alguma ocorrência médica. Então, é só para não atribuir a vacina a algo que aquela pessoa poderia estar desenvolvendo. Então, por essa precaução, nós recomendamos, então, que as mulheres em idade fértil, né, que receberem a vacina, não engravidem nos próximos 30 dias. Aguardem um pouquinho para engravidar logo em seguida, e aí a gente não ter nenhuma situação que depois pode gerar alguma dúvida com relação à aplicação da vacina e à ocorrência de alguma manifestação, né, indesejada. Caso seja aplicada a vacina inadvertidamente numa mulher que estava grávida, não é indicada a interrupção da gravidez. Lembrar que essa questão de você não fazer essa vacina em mulher grávida é também uma precaução para você não causar, se eu tiver alguma ocorrência, atribuir a vacina, né, a algo que aquela pessoa pode estar manifestando, como, por exemplo, a mulher teve um aborto, você acabar atribuindo a vacina ao aborto, ou uma má formação do bebê. Porque, assim, o que é importante reforçar? Que esse risco da vacinação em mulher grávida é somente um risco teórico. A gente não tem nenhuma situação real, né, de uma pessoa que tomou a vacina e o bebê teve alguma má formação em função da vacinação. O que nós temos é a situação, por exemplo, a rubéola congênita doença, né, causa má formação no bebê, mas a vacina a gente não tem nenhuma situação, é somente um risco teórico. A gente teve uma grande campanha de vacinação no ano de 2008, né, fez parte de ação da eliminação da rubéola, onde no Brasil foram vacinados inadvertidamente mais de 23 mil gestantes, e nenhuma delas teve nenhum problema relacionado à vacina. Mas, como eu disse, é uma situação que nós somente fazemos por um risco teórico, e aí não é recomendado fazer vacina tríplice viral em gestante. Com relação às contraindicações. Então, assim, contraindicação é aquilo, então, que não devemos fazer a vacina tríplice viral. As pessoas que têm história de anafilaxia à dose anterior da vacina, então, contraindica a dose subsequente. Então, a gente viu que a população, né, de 20 a 29 anos estão indicadas 2 doses de vacina com componente sarampo. Se ela teve algum evento adverso grave, né, no caso aqui, anafilaxia à dose anterior, contraindica outra dose da vacina. As pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, então, tudo vai depender. Nem todos os casos de pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida vai ter contraindicação da vacina. Por exemplo, a pessoa com infecção pelo HIV vai ser feita uma avaliação se ela está com imunossupressão grave ou não. No caso, se ela tiver com imunossupressão grave, a partir da contagem de célula CD4, aí, nesse caso, não se faz a vacina, contraindica. Mas se ela tiver com uma imunossupressão leve a moderada, existem situações onde o médico do paciente pode liberar a vacinação, até porque temos que considerar que, devido ao contexto epidemiológico, tem que ser avaliado, né, a possibilidade de exposição dessas pessoas ao vírus selvagem, né, então avaliar o risco-benefício da vacinação. Não estamos falando de uma vacinação de rotina, estamos falando de uma campanha de vacinação devido a um risco epidemiológico. E por isso, então, esses pacientes também devem ser avaliados pelos seus médicos, né, para indicar ou não a vacinação de acordo com a sua situação atual de saúde. A vacina tríplice viral, ela também é contraindicada em crianças menores de 6 meses de vida. Então, a gente viu que estamos fazendo dose zero nas crianças de 6 a 11 meses devido ao risco epidemiológico. Essas crianças podem, sim, receber a vacina, mas essa vacina não é válida para a rotina do calendário da criança. Depois, ela precisa de 1 ano de idade receber a D1.
e com 15 meses a D2. Mas crianças menores de 6 meses, a vacina é contraindicada. Então, ou seja, são crianças, né, que ainda ficam bastante no domicílio, né, com as suas famílias, né, e por isso é preciso todo um cuidado, evitar locais aglomerados onde estiver ocorrendo a doença, porque essas crianças, né, apresentam um risco maior de complicações do sarampo e, como a gente viu pelo número de óbitos da doença no Brasil, né, é bastante significativo na população de crianças. E a vacina também é contraindicada em gestantes. A gente viu que a gente não faz a vacina em gestante e a mulher em idade fértil que recebe a vacina deve adiar a gravidez por 30 dias. Com relação também ao registro das doses aplicadas, é muito importante ficarmos atentos a isso, porque os dados de vacinação, eles são importantíssimos para a tomada de decisão, para o planejamento das nossas ações, e toda dose aplicada deve ser registrada no sistema de informação oficial do Ministério da Saúde. Então, o registro das doses aplicadas da vacina na campanha, elas vão ser registradas na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, nos sistemas existentes do Ministério da Saúde, né, de acordo com a utilização daquela sala de vacinação. A estratégia a ser utilizada é a estratégia rotina, apesar de estarmos fazendo uma campanha de vacinação seletiva, como o próprio nome diz, ela é seletiva e ela vai ser conforme o calendário de vacinação. Por esse motivo, nós vamos escolher a estratégia rotina. E a dose, ela vai ser registrada de acordo com a situação vacinal encontrada. Então, nesse público de 20 a 29 anos, nós vamos registrar como D1, se for a primeira dose, né? Ou D2, se for a segunda dose. Já no público infantil, que nós vamos manter a vacinação, nós temos uma outra possibilidade, que é a dose D, que é a chamada dose 0, que é dada nas crianças de 6 a 11 meses. E, além disso, as crianças têm a D1, que é dada com 1 ano de idade, e a D2 com 15 meses. Então, no público infantil, a gente tem 3 possibilidades de registro da dose. Dose, que é o D, D1, D2. Já na população de 20 a 29 anos, nós temos a possibilidade de registro de D1 ou D2. Outra questão importante, né, da gente também falar são das estratégias conjuntas entre a atenção primária e a vigilância para a ampliação da cobertura vacinal. Então, é muito importante esse trabalho conjunto para que a gente realmente alcance, né, o objetivo de uma campanha de vacinação que são altas e homogêneas coberturas vacinais, e para isso a gente tem aqui 10 passos, então, para ampliação das coberturas vacinais na atenção primária em saúde, né? Um deles aqui é garantir a sala de vacina aberta, todo o horário de funcionamento da unidade, evitar, né, que as salas de vacina fiquem abertas só no período matutino ou no período vespertino, então garantir realmente o acesso para a população, né, que procura aquela sala de vacina. Então, aqui o segundo já fala também sobre isso, né, que é evitar barreiras de acesso, aproveitar as oportunidades de vacinação, ou seja, a informação ela é fundamental para a tomada de decisão, né, no momento que você pega um cartão de vacina. Então, às vezes, a grande maioria das vacinas do calendário, você pode aplicar elas simultaneamente. Aí, às vezes, você pede uma oportunidade de vacinação, pede a pessoa para voltar no outro dia, a pessoa não volta e aí você não garantiu a vacinação daquela pessoa. Então, não devemos nunca perder a oportunidade de vacinação. Por isso que foi dito para vocês avaliarem a caderneta de vacinação também para as demais vacinas do calendário do adulto, né? Porque pode ser que essa pessoa não volte numa situação rotineira, só tenha buscado a unidade de saúde no período da campanha. Outra questão importante é monitorar a cobertura vacinal. Não adianta chegar no final do ano e aí querer resgatar a cobertura vacinal, porque aí o ano já acabou. É importante que o monitoramento seja feito mensalmente, avaliando a cobertura vacinal do município, avaliando em que público eu preciso melhorar minha cobertura vacinal, em qual vacina, para que eu defina estratégias de melhoria da minha cobertura vacinal. Devo também garantir o registro adequado da vacinação, né? Como eu falei, o dado de vacinação, a informação é para minha tomada de decisão, meu planejamento. Então, se eu tenho um dado de qualidade, isso vai fazer com que eu faça um bom planejamento e que evite uma programação desnecessária, né? Porque, às vezes, o meu dado sendo ruim, eu posso fazer
há algumas programações equivocadas. Orientar a população sobre a atualização do calendário vacinal, né? Informação é tudo, né? Combater qualquer informação falsa, as fake news sobre vacinação. Então, ou seja, nós podemos ser disseminadores de informações de fontes fidedignas. Então, da mesma forma que as redes sociais espalham notícias falsas, nós também podemos espalhar notícias verdadeiras, né, de fontes confiáveis. Devemos também intensificar as ações de vacinação em situação de surto, que é a situação que nós estamos vivendo atualmente. Promover a disponibilidade e a qualidade das vacinas ofertadas à população, né? E garantir, então, pessoal treinado e habilitado para vacinar durante todo o período de funcionamento da unidade. Então, essas são questões importantíssimas para que a gente, então, consiga ampliar nossa cobertura vacinal e garantir, além da vacinação, também a imunização da população. É isso, então, que eu queria falar com vocês.